Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de Lazarus Pascal, aonde agora nós vamos fazer um exemplo usando uma estrutura repetitiva determinada, ou seja, o comando for to do, ok? Só para lembrar, então nós temos o que? Nós temos estruturas repetitivas determinadas e indeterminadas. Determinadas, eu já sei quantas vezes o loop vai se repetir, na indeterminada, não. Então vamos lá. Essa daqui vai ser a nossa 40ª, ok? Aula. Tudo bem? Do nosso curso de Lazarus Pascal, ok? Hoje é o dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 19. Hoje é dia 19/7/2020. E agora são 13 horas e 32 minutos. Ok? Então, nessa aula, nós vamos fazer um exemplo, tá? Onde nós vamos usar o comando for para calcular o fatorial de um número. Então, fazer um programa, né? Vamos fazer um programa que determina o fatorial de um número. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é, afinal de contas, o que é o fatorial de um número, né? O que seria o fatorial de um número? O fatorial de um número é bem fácil. Olha só, por exemplo, eu sei, por exemplo, que o fatorial do número 5, então eu escrevo assim, ó, 5 fatorial. Então eu uso o ponto de exclamação para indicar que eu quero determinar um fatorial de um número. É nada mais do que isso, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, eu sei que o fatorial, 5 fatorial é 120. Se eu fizesse, por exemplo, 7 fatorial, 7 fatorial, não vou fazer 7 não, vou fazer um mais fácil. 3 fatorial. 3 fatorial é bem fácil, ó. Seria 3, quem é o antecessor do 3? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial de 3 é 6. Tudo bem? Aí nós temos que lembrar de alguns conceitos. Por exemplo, eu sei que 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. Então, vai ser 2. 1 fatorial é 1. E 0 fatorial é 1 também, tá? E também não existe fatorial de um número negativo, ok? Não existe fatorial de um número negativo, ok? Então, por exemplo, eu só posso achar o fatorial de números, e o número ele tem que ser igual a 0 ou maior que 0, tá? Números menores que 0 eu não posso, porque não existe fatorial de número negativo. Então, eu tenho que montar um programinha em que na minha entrada eu vou fornecer o fatorial do número. Então, eu pergunto qual é o número que a pessoa quer determinar o fatorial. A pessoa ela entra com um número, ok? Aí vai ter o nosso processamento, onde o fatorial vai ser calculado, onde é feito o cálculo do fatorial.
tá? E aí, o resultado é exibido, ou seja, exibir o valor do fatorial. Então, vamos colocar aqui. É exibir o valor do fatorial. Ok? Então, eu vou ler um número, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ler um número. Ler, por exemplo, ler um número. Aí, realizar o cálculo. Ok? E mostrar na tela o resultado. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa ela digitou o número. Vamos imaginar que a pessoa digitou o número 5. Tá? Aí eu tenho que fazer o cálculo do 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, vai dar 120. E eu vou mostrar na tela qual o resultado. O resultado vai ser 120. Ok? Então, vamos entrar agora lá no Lazarus e vamos fazer agora, então, um programinha que faça isso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou entrar no Lazarus. Entrei. Vou começar um novo, tá? Vou dar um OK aqui. Já vou aproveitar, já vou salvar. Tudo bem? Então, aqui, ó, exemplo 39. Esse daqui vai ser meu exemplo. Esse daqui vai ser meu exemplo. Aula 40. Ok? Eu vou chamar de proj 0040. Tá aí. Vou maximizar aqui, tá? Então tá aí, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável que vai ser um número. Então meu número ele é inteiro, integer. Vou perguntar qual é o fatorial que eu quero achar. Tudo bem? Então vai ser fatorial, vai ser integer também. Por enquanto eu acho que só vou precisar dessas duas variáveis. Vou inicializar essas variáveis, então o número eu vou inicializar em 0. O fatorial nós vimos que, por exemplo, o fatorial ele nunca vai ser menor que 1. Por exemplo, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1. Então nunca vai existir um fatorial menor que 1. Então o fatorial eu vou inicializar com 1, ok? Tudo bem? Aí eu vou informar o usuário que esse programa faz. Este programa calcula o fatorial de um número, certo? Aí eu vou pedir para ele me digitar writeLine, né? Eu vou pedir para ele digitar digite um número maior ou igual a 0. Ok? E aí eu falo, qual é o número? Informe o número. Eu vou ler o número. Tudo bem? Vou ler o número. Agora, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que esse número seja maior ou igual a 0. Se ele for menor que 0, eu falo, você digitou um número não válido. Então, vamos fazer um if aqui, ó. If número é maior ou igual a 0. Se isso for verdade, certo? Ele vai fazer um begin, tá? E se for falso? Se for falso,
Ele vai fazer outra coisa. Tá? Então, eu tenho aqui uma estrutura if e else. Ó. Se o número for maior ou igual a 0, ele vai fazer aqui, begin end. Se for falso, ele vem para o else. Então, o que acontece se ele digitar menos 2, por exemplo? Menos 2 é maior ou igual a 0? Não. Então, ele vai vir para cá. E aí, eu vou escrever uma mensagem para ele. Por favor, digitar um número maior ou igual a 0. Ok? Muito bem. Aí, vamos ver então o que acontece quando for verdadeiro. Se ele digitou 0, então eu sei, por exemplo, vamos começar aqui, por exemplo, analisando. Se o número que ele digitou for 0, então vamos fazer um teste aqui, né? Por exemplo, se o número que ele digitou, se o número que ele digitou for igual a 0 ou o número que ele digitou for 1, eu já sei que o fatorial é 1. Não preciso fazer mais nada, né? Então, eu sei que o fatorial é 1. Agora, se ele digitou um número maior, se é maior ou igual a 0. Beleza, então ele é 0, 1, 2, 3, 4. Se ele não é 0 nenhum, ele é 2, 2, 3, 4, 5. Então, aí eu vou fazer um grupo de comandos que vai ser o meu for. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer for, certo? Eu vou fazer, deixa eu pensar, eu sei que o meu número, ele vai ter que ir até 1. Por exemplo, vamos imaginar que ele digitou 5. Então, vai ter que ser 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos colocar número. Então, número. Eu preciso de mais uma variável aqui. Então, eu vou fazer contador aqui, ó. Uma variável que vai contar, né? Ela vai contar de 1 em 1, nesse caso. Então, essa é a minha variável contador. Vou colocar ela 0. Ok? Então, essa minha variável contador vai começar igual a quem? Igual ao valor do número. Por exemplo, 5 fatorial. Então, o contador vai valer 5. E aí, contador vai ter que valer 1. Até 1. Só que então não é to, né? Down to. Até 1. Então, ele vai contar até o número 1. Ok? Então, ó, vamos imaginar aqui, ó. For contador, o número é 4. Então, eu estou fazendo o contador igual a 4. Então, ele vai do 4 até o 1. Então, ele vai valer 4, 3, 2, 1. E o que ele vai fazer enquanto isso? Ele vai a calcular o fatorial. Fatorial, 2 pontos igual ao quê? Fatorial, porque eu pego o valor do fatorial e multiplico pelo contador. Ok? Tendo feito isso, é só eu exibir o valor do fatorial. Então, aqui eu tenho o if, ó, begin, end. Ele está calculando o fatorial para mim. Assim que ele termina de calcular o fatorial, eu vou exibir o resultado. O valor do fatorial é fatorial. Ok? Deixa eu ver se eu já coloquei alguma coisa aqui, ó. Não. Então, aqui depois desse end aqui, eu só vou digitar aqui write line. Fim do programa.
mais um writeLine. Ok? Tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar a lógica do programa. Então eu vou digitar um número. Ele vai digitar um número, por exemplo, eu quero achar o fatorial de 4. 4 é maior ou igual a 0? É. Então 4 é igual a 0 ou 4 é igual a 1? Se for, eu faço o fatorial igual a 1. Se não for, eu vou achar o fatorial. Então, o contador fica valendo 4. Então, ele vai de 4 até 1. Então, fica 1 vezes 4, 4. Aí, ele vale 3. 4 vezes 3, 12. Certo? Aí, ele vale 2. 12 vezes 2, 24. Aí, ele vai valer 1. 24 vezes 1, 24. E aí, acabou. Tudo bem? E aí, ele exibe o resultado. Se não tem nenhum errinho aqui, vamos executar. E aí já começou com um errinho aqui no começo. Por quê? Eu estou declarando variáveis, então faltou o var. Ok? Está faltando aqui o var. Então vamos apertar aqui o F9, outro erro, faltou ponto e vírgula. Isso são erros de sintaxe, ok? Aqui mais um erro, porque não pode existir ponto e vírgula. Isso tudo aqui é um comando só. E aí foi. Acho que foi. Tá bom? Então, por exemplo, fatorial do 5 vai ter que dar 120. E aí foi. Antes de sair, eu só vou fazer aquilo lá que eu gosto de aumentar sempre para a gente poder enxergar melhor. Vou colocar em negrito. Vou colocar aqui. Parará, parará. Tá. Aqui eu vou colocar a cor do texto branco. Tá? Vou colocar a tela de fundo de roxo. Eu dou um OK, pressione uma tecla para terminar. Então vamos testar todas as hipóteses. Quais são as hipóteses? Primeiro, ele não pode aceitar número negativo, porque não existe fatorial de número negativo. Então, menos 5. Ok, ó, favor digitar um número maior ou igual a 0. Pressione uma tecla para finalizar. Ok. F9 de novo. Eu sei que o fatorial de 0 é 0, é 1. Então, mostrou, bonitinho. F9. Eu sei que o fatorial de 1 é o próprio 1. Então, tá lá. Fatorial de 1 é 1. Eu sei que o fatorial de 2, por exemplo, é 2. Fatorial de 3 é 6. Vamos colocar de 3. 6. F9. Eu sei que o fatorial de 5 é 120. O fatorial de 6 é 720. Tá? E o fatorial de 10, por exemplo? Deu 3.628.800, ok? Então, eu consigo determinar o fatorial de um número. E observem que eu usei uma estrutura DOM TO, ou seja, do maior para o menor. Vamos colocar um else aqui? Um else não. Vamos colocar um ponto de parada aqui. Então, eu vou só para a gente verificar como é que funciona essa parte do loop, ok? Então, vou apertar F9 de novo. Vamos fazer o fatorial de um número fácil, 4. Então, ele parou aqui. Ó. Então, vamos lá. Quanto é o contador? O contador, nesse momento, vale 0, porque eu inicializei ele com 0, mas o número tem que valer 4. Então, ele vai atribuir o valor 4 para o contador. Apertei o F8. Agora, olha só. Observem que o contador agora é 4. Fatorial, ele começa com 1. Começa valendo 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Então, meu fatorial, ele tem que valer 4, ok? Agora, o contador, ele vai valer 3, certo? Então, olha só. Qual o valor do contador? 3. E o que ele vai fazer agora? 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai ser quanto? Vai ser 12. Então, vamos ver se deu 12? Deu. Aí ele decrementa. Agora o contador vale 2. Então vamos apertar o F9 aqui. Opa, o que eu fiz? Não era para fazer isso. Mas tudo bem. E aí terminou, né? Tá, então vamos começar de novo. Vamos voltar para cá. Vamos pressionar aqui de novo. Vamos começar de novo.
Vamos lá, vou colocar o número 4. Ele parou ali, ó. Tudo bem? Então vamos lá. F8, ó. Aí ele voltou. Ó lá, já está valendo 4. Agora ele vale 12. Agora ele vale 24 e terminou. E aí ele vai mostrar o valor do fatorial, que no momento é 24. Tudo bem? Vou apertar o F9. Vou dar um Enter, ok? Vou apertar F9 de novo. Vamos colocar, por exemplo, fatorial de 7. Aí ele vai fazer, ó, número é 0. Fatorial de quem? Fatorial de 7. Então ele vai atribuir 7, aí o contador ele vai do 7 até o 1. Então vai ser 7. Então aí ele vai fazer isso aqui, ó lá. Vamos lá. F8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E aí ele vai mostrar o valor, que o fatorial de 7 é 5.040. Vou apertar o F9 e terminou o nosso programa. Analisando aqui então, o que eu tenho? Eu usei o comando for, eu determino quantas vezes o loop vai se repetir, e no caso eu fiz um for decrescente, do maior valor para o menor valor. Então nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula.